Olá, paz, povo de Deus. Estamos aqui hoje com o irmão Otávio Santana, que tem 24 anos, há 9 anos que tem caminhado com Cristo, não é isso, Otávio? Isso mesmo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, que Deus em Cristo venha vos abençoar de uma forma grandiosa. Amém. Então, hoje o irmão Otávio ele vai contar um pouco sobre o testemunho dele, como foi a caminhada dele com Cristo e como tem sido, né, ainda a caminhada dele com o Senhor. Me fala aí, Otávio, como é que foi, assim, um pouco da sua infância, de como foi que apresentaram Cristo para você, assim, faça um resumo. No início da minha infância eu nasci em um lar católico, mas não praticante, não era muito de frequentar a igreja. Então foi uma infância muito difícil. Eu já sofri ansiedade, já sofri bullying na escola e muitas coisas assim terríveis. Era bastante estressado, não tinha paciência com as coisas. Com 10 anos de idade, através da minha irmã, eu comecei a frequentar a igreja devido a um evangelismo integrado que estava acontecendo no povoado, numa determinada igreja tradicional. E eu comecei a frequentar a igreja. Com 10 anos de idade, em 2010, dia 18 de setembro, eu fui batizado nessa igreja. Passei 5 anos nessa igreja, foi momentos bons, teve os momentos difíceis, mas só tinha eu dentro da minha casa, meus pais só tinham de evangélico, que servia a Deus. E era muito difícil ter aquele apoio que eu precisava realmente para continuar. Tinha um primo também, só que não era a mesma coisa de ter alguém da família. E assim como em 2015, devido a várias situações, problemas que têm acontecido comigo, tanto no mundo espiritual como em relacionado à igreja, eu me afastei da igreja. Nesse afastar, o inimigo teve a oportunidade de me orientar, de me tirar do foco e me levar a terreiros de feitiçaria, onde eu conheci todos aqueles procedimentos, aquelas coisas de rituais, e assim começar a frequentar. Foi em 2015 que eu desci para determinada cidade, que eu fiz várias sessões de ebós, de limpeza de corpo, segundo os rituais, e fiquei em reclusão de regime fechado, assim, não podia sair da casa, do terreiro, com 21 dias para poder fazer a iniciação para determinada entidade. E no caso era 21 dias de preparação para fazer o pacto final, o qual fazeria parte daquela do terreiro e desenvolver tipo dons ou situações de mediunidade dentro daquele determinado local. E naquele lugar Deus estava me protegendo de determinada forma. Por quê? Porque lá fiz todos os processos e procedimentos para manifestar entidades, e as entidades não manifestavam em mim. Foi feito todo tipo de situações, xirê, música, tambores e banhos e muitas coisas assim. Então, assim, irmão Otávio, você estava bem envolvido nesse mundo espiritual, assim, vamos se dizer assim, né? E quem foi que te apresentou a feitiçaria? Eu particularmente quis ir por conta própria, vendo alguns parentes irem, eu queria conhecer. E nesse fato de conhecer, eu fui indicada para ir para outra cidade, que era distante. E assim, porque lá tinha um apoio, vamos dizer assim, uma conexão no mundo espiritual mais forte. Era uma casa que tinha uma mediunidade mais forte. E assim eu comecei a frequentar mesmo e fazer a iniciação, depois da iniciação concede registro no sistema do terreiro, da cultura e carteirinha e tudo mais, assim, de batismo, de iniciação. Agora me responda uma curiosidade, eu sempre tive curiosidade disso, irmão Otávio. Assim, no caso, você você já vinha de uma igreja, você era cristão e se afastou, não foi? É isso?
Eu tenho uma curiosidade, sempre eu tive isso, assim, você sentia falta, assim, de Deus? Você tinha um entendimento que ali, que aquele lugar que você estava não agradava a Deus? Qual era o seu pensamento naquele tempo, assim, como é que você reagia ao mundo espiritual, ali no sentido que você estava? Que ali era de Deus, e o que você pensava da igreja? Já que você já conhecia a palavra, né? E aí você se afastou e foi para o mundo da feitiçaria. Como é que você, naquela época, como é que você pensava, assim? Você estava no lugar certo, no lugar errado? Eram espíritos bons? Como é que você pensava, assim? A princípio, quando eu cheguei lá, da forma que foi apresentado lá, as situações que eu vivi, porque lá no terreiro eu bebia, no terreiro eu também tinha acesso a fumar cachimbo, tinha acesso a essas coisas. Isso. E assim, lá no fundo do coração, eu sabia que alguma coisa estava fora do lugar. Então você tinha um pouco assim, no fundo, você sabia que ali não era o seu lugar, não era certo. Você tinha um pouco noção disso. Isso. Mas a mente estava totalmente drenada, ou seja, muitas coisas que eu aprendi eu não sabia mais, porque eu conhecia o Jesus que apresentava na história, mas não tinha um conhecimento pessoal. Um encontro verdadeiro, no caso, né? Isso, pessoal com Cristo. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus, da história dele, e outra coisa é você ter um encontro pessoal com ele. Ou seja, conhecer ele de perto a perto, de forma mais forte, na fé ativa. E é bom, você, povo de Deus, que vai ver esse vídeo, esse testemunho. E até nos dias de hoje tem acontecido isso, né, Otávio? Muita gente tá na igreja, né? Tá frequentando ali firme, mas nem conhece a Cristo, né? O que você tem a falar sobre isso ali? O que é que precisa para essa pessoa ter encontro verdadeiro com Jesus? É verdade. O que precisa é ter uma conexão maior, intimidade com Ele. Viver, não religiosidade, mas viver uma intimidade profunda com Ele. Porque não adianta a gente estar na igreja todos os dias e não ter conexão com Deus, com o Filho de Jesus Cristo. Não acontecem coisas terríveis, porque não é somente caminhar e ir para a igreja, mas é receber aquilo que está sendo ministrado. É verdade. Assim, qual o conselho que você tem para dar assim, para essa pessoa que vai ver esse vídeo e que está frequentando a igreja, que talvez está passando por um momento difícil assim, de fraqueza espiritual? Qual é o seu conselho para se fortalecer assim? Buscar Deus enquanto ainda se pode achar. Invocar o nome dele enquanto ele ainda está perto, porque os momentos difíceis a gente pensa que já estamos vivendo, mas vai vir piores. E precisamos dele para superar todas essas situações, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque ele venceu o mundo, então ele está dando a oportunidade da gente vencer também. É verdade. Então assim, aí você estava nesse meio aí da feitiçaria, e quantos anos assim você passou nisso? Foi no mesmo ano, 2015, foi questão de meses, que eu vivi toda essa experiência. Foi 21 dias, tentaram manifestar entidades em mim, eu não manifestava de jeito nenhum, havia um bloqueio na minha vida. As entidades desciam, diziam que eu ia rodar, que eu ia manifestar, e não acontecia nada. Eu sabia que ia ser raspado, eu sabia que ia ser cortado, eu sabia que ia ser sacrificado bichos para a entidade, mas no decorrer do tempo não estava acontecendo. Minha vontade era manifestar, e isso me deixava muito agoniada ali, porque nada acontecia. Então começou a entrar dúvida no meu coração em respeito a tanta coisa que estava acontecendo na minha vida. Então foi aí onde eu comecei a ter visões. Eu me via no altar da igreja com o microfone na mão, e aquilo me via como se fosse um choque, aquela vontade de estar na casa de Deus, estar na igreja, como se aquele lugar não fosse o meu lugar. Isso se repetiu por várias vezes, vários dias, até o dia que o Senhor me deu muita coragem, no meio do terreiro, no meio do rancor, e me tirou de lá. Eu tive a decisão de sair de lá porque eu me sentia mal e não estava achando que ali era mais o meu lugar. Já tinha colocado isso na minha cabeça, na minha mente, não era mais o meu lugar. Gente, uma parte que me chamou muita atenção do testemunho do irmão Otávio é isso, que ele falou que ele queria receber os espíritos, né, naquele tempo, e eles não desciam. Olha para você ver, né? Ali Deus já tinha separado ele, né? Na verdade, já tinha separado ele para ser um servo de Deus, um evangelista e pregar a palavra. Então, quero dizer que para você que vai ver esse vídeo, talvez você esteja nessa mesma situação que o irmão Otávio passou, né? Você tem um chamado e você talvez está correndo desse chamado. Olha que forte isso, né? Quando Deus separa, quando Deus escolhe,
O diabo pode até querer tentar, você invoca, mas você não consegue receber os espíritos, né? Porque você tem a marca, né? Isso é maravilhoso, a marca da promessa, você está selado ali pelo Espírito Santo. Então, nos conta aí, irmão Otávio, sim, aí você teve essa visão espiritual, ali você via essa visão espiritual, você no altar com o microfone, como é que foi a sua saída, né? Porque a gente que tem esse entendimento espiritual sabe que não é só vou sair e pronto, acabou. A gente sabe, né, irmão Otávio, que a pessoa que está envolvida na feitiçaria, ela tem ali pactos, né, com os demônios, com os espíritos malignos, que não é só sair e os demônios vão sair da pessoa, não é assim. Então me fala aí como é que foi que você saiu, como é que foi o seu processo de libertação, se você teve uma ajuda espiritual, um homem de Deus, que lhe ajudou nessa batalha, que a gente sabe que não é fácil. Para você entender, você que vai ver esse vídeo, que não é fácil. Tipo, você tá na feitiçaria, vou sair, pronto. Ali os espíritos, né, irmão Otávio, eles seguem aquela pessoa. Se a pessoa não for para a igreja, orar, se libertar, aqueles demônios, eles continuam acompanhando aquela pessoa, não é isso? É verdade. É muito difícil, principalmente no meu caso, que se não fizesse, a sentença queria morrer o enlouquecente dos 18 anos de idade. Como só tinha 15 anos, eu tive medo que iria fazer o procedimento. Como eu desisti do processo, eu cheguei para o responsável, sacerdote daquela religião, e disse que queria sair, que queria voltar para Jesus, que queria ter um encontro com Jesus. E nisso, aquele lugar ficou de cabeça para baixo, aconteceu muita coisa. O processo dos 2 rapazes que estavam comigo no rancor foi apressado. E o meu, eu fiquei fora porque eu desisti, eu parei. No outro dia eu voltei para casa ileso. Nada aconteceu comigo, eu senti a pontada, peso na cabeça. E eu não tentei voltar para minha antiga igreja, mas não consegui porque eu não tive apoio suficiente para me poder me estruturar novamente. E nesse decorrer dessas situações, eu mexia com carta, eu tinha o meu quarto, eu tinha minhas devoções, de lugar de adoração, com imagens, com correntes, com pó de pemba, velas preta, branca e vermelha. Então tinha toda essa estrutura montada e teve um dia que eu desmontei tudo, olhei para o céu e disse: Deus, eu vou voltar para os seus caminhos e nunca mais vou sair. Foi quando eu fui para uma igreja chamada Assembleia de Deus, no povoado onde eu morava, próximo. E eu fui por conta própria, ninguém me chamou para a igreja para me poder, vamos para o culto porque Jesus te ama. Ninguém chegou lá, foi o próprio Cristo que me atraiu para a presença dele para poder transformar a minha vida. E lá eu conheci um pastor, Antônio Severo, o qual Deus já o recolheu. E ali eu contei tudo o que tinha passado na minha vida e ele disse que iria me ajudar e ele me ajudou realmente. E me ensinou a forma que eu deveria viver, a minha conduta. Foi muito importante as orações que ele fez, os montes que a gente subiu para orar, cada jejum, cada campanha. Me deu responsabilidade, me ensinou a ter responsabilidade com o mundo espiritual, com aquilo que Deus tem para a minha vida e para com o próximo. E nisso, nessa situação toda, eu fui batizado com o Espírito Santo em cima de um monte, fui confirmado também após o batismo, que foi em 2016, o meu batismo na Assembleia de Deus. E assim continuei firme na presença do Senhor e foi muita oração. Foi processo de libertação, não foi fácil, não foi do dia para a noite, mas foi um processo graduado, o qual todo dia Deus estava tirando algo de mim. Só dizer para vocês que eu estou 100%, eu não estou todos os dias sem algo que Deus tira de mim, porque é uma guerra constante até o fim, até o último suspiro. A gente guerreia, a gente briga com o mundo espiritual para conseguir estar de pé naquele grande dia, que é o grande dia que o Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Então, eu estou na igreja, já tem 9 anos, vai fazer 9 anos que eu estou na igreja. Hoje, pela misericórdia de Deus, como presbítero da Assembleia de Deus, e assim ajudando pessoas, aquelas que precisam, que querem ouvir a palavra, que recebem uma oração, ao serviço do Senhor. Casei também com a mulher de Deus e tudo ocorrendo conforme a vontade do Senhor. A gente enfrenta guerras, batalhas, porque a gente está contra a contramão deste mundo, deste século, mas vivenciando, tentando vivenciar cada dia na presença de Deus, não conforme o mundo, mas conforme o que Cristo ensinou. Então, o conselho que eu deixo para todos vocês é que se apegue com Cristo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é Jesus essa verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida.
E também, se o Filho, pois, vos libertar, lá está escrito, né, na palavra do Senhor, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o único que pode libertar a sua vida é Jesus. E o único que garante a total libertação é Ele. Então, através dele, você vai ter sucesso, vai ser vitorioso e vai receber bênçãos e vitórias. Não vai deixar de passar aflição na terra, porque quando estamos aqui, estamos em guerra. Mas vai ter uma vida abundante na presença do Senhor. Amém. E assim, irmão Otávio, o que você tem para passar, assim, para essa pessoa também que está passando assim, por esse processo de libertação, que saiu, vamos dizer, que saiu da feitiçaria, assim como um dia você saiu, o que ela precisa fazer, assim, orar, jejuar, procurar uma igreja, né, uma ajuda espiritual de um pastor, um homem de Deus, fala aí o que ela precisa fazer, assim, para receber, ser liberta, né, na verdade. A primeira coisa é a sua atitude entre você e Deus. Você se entregar no lugar onde você estiver, entregar sua vida, dobrar seus joelhos, dizer que vai entregar sua vida a Ele e que não vai se afastar mais da presença dEle. E assim procurar um líder, um pastor, um servo de Deus para poder lhe ajudar. Porque tem guerra, se a gente não consegue enfrentar sozinho, precisa de alguém. Orientação. Para a gente não fazer as coisas do nosso jeito e do jeito incorreto. Então, você tem essa oportunidade, você tem essa chance. Então, corra o mais rápido possível para que Deus venha cumprir as promessas em sua vida. E hoje, assim, a sua caminhada com Cristo, Otávio, como é que você se sente hoje? Assim, é paz? É porque há uma diferença, né, irmão Otávio, daquele que serve a Deus e aquele que não serve. De quando você se via aos demônios, às entidades, e hoje ter a presença do Espírito Santo. Qual é a sensação? A pessoa que vai ver esse vídeo, ela quer entender um pouco. Qual é a sensação, né, de ter assim, a presença de Deus, a diferença, né, do antes e o depois? A total liberdade. Você tem liberdade, porque onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. Liberdade de adorar, liberdade de se conectar com Deus, a liberdade de estar bem com Deus e consigo mesmo. Então é importante porque a gente não vai viver sendo oprimido com as coisas deste mundo, mas liberto na presença do Senhor de tudo aquilo que desagrada, né, que vem impedir a gente se aproximar de Deus. Então é uma sensação de liberdade. Não é libertinagem, é liberdade no Senhor, seguindo e obedecendo a sua palavra. E a pessoa, Otávio, que vai ver esse vídeo, assim, o que ela precisa, né, para ela mudar de vida? Qual é o seu conselho, assim, referente... servir a Jesus consiste em renunciar, né? A gente sabe que muitas das vezes as pessoas não querem renunciar. Fala aí o que é necessário, né, para a pessoa receber a presença do Espírito Santo. O primeiro passo é se entregar. Além da renúncia, né? Confessar e em seguida renunciar, deixar. Tem coisas que a gente não deixa do dia para a noite, mas é um processo graduado. O importante é continuar tentando. Porque o processo dessa vida pior é para quem não tenta, pior é para quem não dá o primeiro passo. Porque não é necessário a gente dar o primeiro passo, ver a escada toda para a gente dar o primeiro passo. Não, a gente dá o primeiro passo e Deus vai mostrando o caminho. Deus vai abrindo o caminho, mostrando e dando direção. Então isso foi importante. Se entregar a Cristo, renunciar, buscar a sua presença, buscar essa alegria em Deus. Porque tem coisas que na nossa vida a gente não nasce com aquilo. Mas a gente busca a presença de Deus e Deus concede o dom do amor, o dom de estar próximo de Deus, o dom de, vamos dizer assim, de você buscar a Deus, você anunciar a palavra dele, aprender. Tudo isso Deus ele concede com o tempo, o dom do Espírito Santo, que é importante. Então é através da busca contínua, não desistir, mas tentar continuar tentando até o fim. É isso. E a pessoa querer, né, irmão Otávio, igual o senhor está falando aí. Talvez você que vai assistir esse vídeo, você talvez não tenha força, né, irmão Otávio? Talvez você esteja assim no vício, né, das drogas, da prostituição, no mundo, nas festas. Você talvez não tenha força. Mas a pessoa também tem que querer, né, irmão Otávio? Se esforçar, né, também. Não basta a pessoa também, eu estou indo para a igreja, não consigo... me libertar disso, daquilo, mas também tem a parte humana, né, irmão Otávio? Tem aquela parte humana do esforço também, da pessoa querer, é isso? Isso é importante, a pessoa deixar, decidir que não vai procurar mais, que não vai fazer nada mais disso, porque
vai causar tristeza e vai acumular coisas negativas na sua vida. Então, é necessário buscar a Deus em primeiro lugar, se entregar a Ele. Porque o que Jesus fez por nós, o que a gente vem fazer ainda é muito pouco. Então, tudo vale a pena na presença de Deus. É isso então, povo de Deus. Esse é seu testemunho, né, irmão Otávio? Isso. Pronto, igreja, que você, povo de Deus, possa ouvir esse testemunho, possa se alimentar, né, da palavra que o irmão Otávio acabou pregando, falando. Compartilha esse vídeo, talvez uma pessoa que você conheça na família, né, irmão Otávio, que esteja passando por isso, que não tem força, está no processo também de libertação, às vezes está pensando até em desistir, né, porque não tem conseguido. E é importante também assim, procurar a igreja que trabalha um pouco com libertação, né, irmão Otávio, nessa situação aí, porque a gente sabe que são espíritos potestades, são batalhas espirituais, não é isso? Isso, é verdade. Então, é importante. Então, igreja, é isso, né? Que você venha pegar essa palavra que o irmão falou, o testemunho, e se alicerçar, é um testemunho para fortalecimento. Talvez você também esteja passando por isso, se levante. E assim como o irmão Otávio também conseguiu, né? Deus libertou ele, hoje é um homem de Deus, evangelista, você também vai conseguir. Amém? Amém. Deus abençoe.